Tá legal, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre YouTube. Então, como eu iniciaria no YouTube hoje, se eu fosse você? E talvez você ainda não saiba, mas o YouTube, para mim, realmente é uma das melhores plataformas e meios aí de você, quem sabe, viver da internet, né? Viver teu negócio online e também de fazer a tua missão, levar a tua mensagem para mais e mais pessoas, porque eu acho o YouTube muito democrático, muito acessível e também tem um lado que eu gosto muito, é que os vídeos não morrem. Então, se você faz um vídeo que ajuda realmente, como é que se diz assim, porquê, né, de ser visto e não é só um vídeo ali de momento, é um vídeo que realmente ensina uma coisa perene, né, que dura mais tempo, ele vai continuar sendo como é que se acessado e sendo recomendado pelo próprio YouTube. Isso é genial pra mim. Nossa, que é muito ruim você gravar uma coisa, se empenhar e, e aquilo ali morrer. Simplesmente porque passou 2 dias, 3 dias. Então, assim, o YouTube é muito bom, o algoritmo do YouTube também é muito bom por isso. Então, talvez você ainda não saiba, talvez já saiba, mas com o YouTube tem como você tanto viver disso na internet, né? Fazer grana de várias formas, não só como license, né? Mas também tem como você vender teu produto, ou serviço, ou tua consultoria, ou também ganhar de parcerias, fazer, né, publicidades, isso e várias outras formas, né? Como afiliado, enfim. Então é genial. Além disso, você consegue levar sua missão aí de vida, que às vezes você pode ter mais dificuldade de fazer isso sem ser online ou sem ser pelo YouTube, tá? Então, por esse motivo. Então, como que eu começaria, né? Talvez você já queira começar, já estava pensando e tá meio que com dúvida, que é normal para nós que estamos começando, né? E dá aquela vergonha, dá aquela preocupação, timidez, normal, tá? Super normal. Aí com o tempo a gente vai melhorando e aprendendo. Então, como eu passei por isso também, estou passando, afinal, eu não sou nenhum expert no YouTube, nem em gravar vídeo. Já fiz sim em vários outros canais e tenho um pouco mais de facilidade com isso, mas ainda estou no início. Mas consigo sim te ajudar, porque vou falar aqui o que eu fiz, o que eu faria, porque foi o que eu fiz, né? É o que me ajudou. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer pra mim, né, assim, que é o melhor ponto, né? Primeira coisa, vai, é não pensar em edição. Eu falo isso porque eu sou editor, né, de vídeo, de imagem, design, como eu já falei, e pra mim, que sou editor, quando eu faço um vídeo, dá vontade de editar, dá vontade de botar transição, texto aparecendo, ênfase, cortes, né? E tudo mais. Eu já fiz isso sim em outros canais, em outros vídeos, e é por isso que eu trouxe ela como a primeira dica aí, tá? Fuja disso, principalmente se você não é editor e principalmente que você, né, tá começando. Por quê? Isso dá muito trabalho. Já no início, né, eu fazia até no Premiere, não tinha ainda o CapCut ali, então famoso. Hoje eu uso o CapCut, eu acho muito bem melhor também. E como ele tem um servidor próprio ali e tal, a renderização também é melhor. Mas enfim, eu usava o Premiere, que é da Adobe, e ficava no meu próprio PC. E meu PC não era tão bom. Enfim, às vezes o vídeo era longo, 30 minutos, 40, sei lá. Dava muito trabalho editando, gastava dias, tá? Porque, como eu te falei, eu sou editor, acabava querendo, tendo uma ideia de fazer e botava em prática. E só que aquilo ali me levava muito tempo, tá? Então, no final ainda demorava muito para renderizar, porque minha máquina não era tão boa, meu computador da época não era tão boa, agora eu tenho um melhor. Mas eu fazia isso. Pra tu ter uma ideia, já chegou a demorar um dia para, não, um dia não, 12 horas por aí. Tipo assim, eu botava de noite, eu dormia, acordava de manhã, eu ainda tava terminando de renderizar o vídeo, né? Transformar tudo aquilo que foi feito na edição em um vídeo só, que a gente chama de renderizar. Então fuja disso, tá? Não edite. Não precisa. Faz gravando do jeito que você pode, do jeito que eu tô fazendo esse. Porque esse canal aqui eu decidi fazer sem edição. Pra ser uma coisa mais aberta, mas mostrando os erros mesmo, né, e os, os medos, as vergonhas, é sério. Então, sem edição. Não tô, no máximo que eu vou fazer é um corte no início, no fim, ou então se tiver algum erro muito grande, tipo, sei lá, alguma coisa muito assim que eu queira realmente tirar, né? Que às vezes eu falo e não vou tirar isso aqui, aí queira tirar, mas o resto a gente não vai ter. Então, assim, isso aí facilita muito, muito para você fazer, começar.
porque aí não vai impedir. E outra, o YouTube é muito bom, é muito democrático, falei, né? É justo por isso, não tá nem aí pra edição. Não quer saber de edição, entendeu? Não é um torneio, uma competição. É mais um meio pra você levar a tua mensagem. Fazer a tua missão, né? Que todo mundo tem. Por exemplo, eu adoro falar de negócios, finanças, empreendedorismo e também leitura, YouTube, eu gosto. E até nos outros vídeos, ó, tá até aqui os livros que eu gosto, falei sobre isso, né, nos outros vídeos. Então, tô até com a mesma, gravando tudo no mesmo dia, né? Mesma roupa. Então, primeira dica é essa, não precisa se preocupar com a edição. Faz como eu tô fazendo, por exemplo, tá a janela aqui, eu tô botando no celular porque eu ganhei essa iluminação da janela, pronto. Aí eu gravo, procuro um ambiente legal aí que dê pra você fazer isso pra ter a iluminação, tá? E se preocupa também com o áudio. Ah, sim, eu vou gravar um outro vídeo no outro canal, que é o canal da agência da Thai Design, né? Que eu já falei que a gente tem uma agência aqui, eu tenho uma agência e tem um canal. E eu criei esse canal justamente por conta desse outro canal, que eu queria trazer mais conteúdos assim, mais livres, falando de mim, de como que eu fiz. E não queria gravar isso lá, né? Porque lá foi que eu comecei o canal. Aí criei esse outro para poder trazer esse conhecimento. E lá eu vou levar um vídeo que é sobre o áudio, como que eu faço o áudio desses vídeos aqui e dos vídeos de lá, porque no início eu só usava o áudio do celular e ele fica com muito eco, ruído, tá? Então eu aprendi uma ferramenta bem simples, bem legal, que dá para você fazer melhorar o áudio. Que esse áudio que você está ouvindo aqui agora é o áudio já que passou pela essa ferramenta, né? Eu já melhorei o áudio. Então eu vou falar agora, a partir de agora, tu vai ouvir o áudio real. Veja como ele tem muito eco e muito ruído e fica uma coisa meio abafada, presa. Mas quando a gente edita, aí o áudio fica assim, fica melhor. Tá vendo a diferença? Então, esse vídeo eu vou gravar lá. Então, eu vou deixar até o link aqui do canal da agência aqui embaixo, tá? Então, se você quiser conhecer ou seguir a gente lá também, se inscrever, recomendo, porque eu vou trazer dicas técnicas, é lá. E aqui é dicas mais assim de conhecimento, de de como é que se diz? Assim, mais soltas e mais pessoal também, o que eu gosto, o que eu faço, quando eu faço, tá? Como eu penso, enfim. Tá bom? Então, fica aí. Aí a primeira dica é essa, fuja de edição e faça assim, ó, faça assim mesmo, com essas dicas que eu falei, né? Iluminação, janela, celular, apoia ele, eu tenho um tripé, mas se você não tiver, apoia ele em uma mesa, numa coisa, usa dessa forma, né? Mas hoje em dia é bem fácil achar tripé, né? É mais tranquilo, mas enfim. Comece como você tem agora. Basta ter o celular ou uma câmera e usa dessa forma, né? Que dá certo. Então, nada impede. Tipo assim, aquele que quer dar um jeito, né? Então, essa é a primeira dica, não se preocupe com a edição, não se preocupe se for ficar errado. Até recomendo você gravar nos primeiros, não pensando em postar, pensando em assistir, porque isso tu vai se soltando, vai se familiarizando em falar com a câmera, em falar assim com as tuas ideias, e não vai dando medo, porque tu sabe, ah, não vou postar também ajuda, porque tu vai se acostumar aqui, mas não para, não fica com vergonha e para, por exemplo, não grave, aí se viu, achou muito vergonhoso e parar, desistir, não faça isso, tá? Então faça isso de gravar e não postar, mais para você se soltando, se acostumando, mas sim, não precisa parar, certo? Aí outra coisa, a outra dica é escolher um nicho, né? Isso é muito importante também, que tem a ver com você, tá? Não vai fazer só porque tá vendo ali crescendo ou alguma coisa do tipo, né? Isso se você, tô falando assim, gravar vídeo você aparecendo, né? Então faça uma coisa que você realmente goste e que você tenha um conhecimento, né? Tenha alguma habilidade naquilo. Por exemplo, eu já mexi com música, sou designer, sou web designer, sei fazer sites, edição de vídeo, então todo esse assunto assim eu poderia falar, né? Mas o que eu mais tenho prazer e paixão de falar é isso, é negócio, e mentalidade, e como ganhar dinheiro online, dicas, YouTube, e assim, essas dicas, vai entendendo? Mas é isso, mentalidade, negócios e conhecimentos. É o que eu gosto de falar, né? Por isso que também que eu sempre tive essa ideia de gravar esse canal, de fazer esse canal. E aí surgiu agora a oportunidade, né? Porque eu precisava gravar vídeos para o canal lá da agência, dando dicas mais assim que ajudem mais do lado intelectual e de conhecimento, enfim. E eu sempre tive vontade, que eu gosto de falar. Quando eu me conheci como empreendedor, eu até falei nos outros vídeos, né, que foi até lendo isso aqui, o livro do Geração de Valor, né? E esse livro aqui foi transformou, foi o primeiro livro. Quando eu fui tendo esses conhecimentos novos, né?
Isso aqui não tem como não mencionar, eu mencionei no outro vídeo. Nossa, incrível. Quando eu fui tendo esses conhecimentos, eu fiquei, nossa, como é que se diz? Muito empolgado, muito animado. E eu queria falar para todo mundo, pros amigos, pra minha mãe, pra todo mundo. Então, assim, e eu comprei livros, dei presente pra minha mãe, pro meu pai, que eu queria incentivar eles também, né? Comprei livro pra namorada, na verdade, o livro que eu comprei pra namorada foi esse. Eu comprei o livro pro meu pai, foi esse. E um outro que eu dei pra minha mãe, sobre negócios também. Cadê? Só porque ele não tá aqui. Ah, ele não tá aqui. Que é o do Robert Kiyosaki. E eu tô esquecendo o nome do livro. Pai Rico, Pai Pobre. Esse eu dei pra minha mãe. Ele não tá aqui. Vou até procurar. Cadê meu livro? Nossa. Enfim. Aí eu dei, então assim, eu fiquei muito empolgado. Eu queria falar sobre isso, cara. Eu gosto demais disso. Detonei, assim, vídeos, tipo, de finanças também, dinheiro. Nossa, tá entendendo? É esse, não, essa aí eu gosto muito. É minha missão mesmo levar isso, porque eu não sabia e apanhei muito por não ter esse conhecimento. E depois que eu descobri, mudou muito a minha vida, transformou pra melhor e continua transformando, né? Porque a gente não para, tá sempre lendo, sempre buscando. E isso é genial. Então, assim, se tu tem alguma coisa que tu gosta, que tu se familiariza e tu tem paixão, é isso. Escolhe isso, escolhe um nicho que tu gosta. Por mais que tu não seja, não sou expert naquilo, não importa, mas que tenha um conhecimento. E se tu não tiver o conhecimento, não sou muito grande, pesquisa, mas tu gosta, entendeu? Então tu vai conseguir passar a tua versão, tu lá, tá. Então aí tá aí a segunda dica. Então a primeira, não se preocupe com a edição, faz de um jeito que dê pra ficar iluminado, tá? E assiste o vídeo lá do canal da Tati Design, que eu vou deixar aqui o link do canal, porque o vídeo ainda não foi gravado, não sei se tu... Mas quando tu estiver assistindo, talvez já tenha um vídeo, eu vou deixar ele aqui, tá? O link do vídeo, onde eu mostro como editar aí o áudio, pode ficar melhor, mais limpo. Se esse for um problema para você, né? Se você não tiver um microfone, essa dica vai te ajudar. E aí a segunda dica, né? A segunda aqui, terceira, no caso, é o assunto, o nicho. Então, escolha um nicho. Nicho que a gente fala é assunto, tá? Um tema. Por exemplo, estou falando aqui de negócios, finanças e internet, né? Marketing digital. É isso que eu falo aqui, né? Mentalidade, ele tá um pouco misturado, mas é isso. As coisas que eu gosto, tá? Tem a ver. Quando você lê um livro sobre negócio e finanças, é porque você quer melhorar a sua vida financeira, seus resultados aí, né? Então é isso, escolhe. Por exemplo, se tu gosta de educação criança, aí tu já faz isso, e um vídeo nesse sentido. Por exemplo, meu outro canal, eu tenho um canal de inglês, que eu tô estudando inglês, aprendendo inglês, isso comecei em 2021, por aí. Ainda não sou fluente, mas aprendi muito. Nossa, minha leitura então melhorou muito. Eu recebo e-mails em inglês, consigo ler tranquilo. Eu antigamente não conseguia, né? Porque às vezes se escreve em ferramentas em inglês e tal, principalmente a gente que é agência. Eu tenho uma agência de marketing e tal, negócios, e aí recebe e-mails. E aí esses e-mails eu não lia antes, não conseguia ler, quer dizer, tentava e não conseguia. E hoje em dia eu leio, eu consigo entender tudinho. É muito massa. Só não consigo ainda a fluência, mas já consigo falar e entender algumas frases também, assim, tranquilo, tá? Mas enfim, eu criei esse canal para aprender e criei o vídeo. Pô, eu queria aprender e criei o canal, tá? Então tudo que eu fosse aprendendo, eu ia lá e levando, tá? E eu fiz isso, tá? Fiz até alguns vídeos meio que com a ideia de ensinar. Aí ficou até um pouco confuso, mas aí eu tô mudando, né? Vou começar a trazer nos títulos mais ou menos como eu trago aqui agora. Tipo assim, como eu faço para treinar o listen, o ouvir em inglês, né? Porque antes eu usava os títulos, tipo assim, como treinar o listening, tá? É como se eu estivesse querendo ensinar e isso pode soar um pouco arrogante. Então, mas eu tô aprendendo. Lá o nome do canal, Minha Trajetória no Inglês. Eu tô aprendendo. E claro, eu indico cursos, né? Até tem um curso mesmo nosso da agência de inglês. Então, eu indico cursos lá também, que se alguém comprar, a gente quer nossa comissãozinha, né? O YouTube é para isso, né? Você vai crescer, você vai fazer dinheiro e pode vender de outras formas. E uma das formas é isso, né? Anunciando, vendendo produtos de afiliado ou cursos online. Esse, no caso, é um curso online. Mas aí fica uma ideia, ó, eu queria aprender inglês, aí lá, vou aprender. Aí ao invés de eu simplesmente ficar estudando sozinho, vou criar um canal. Isso teve um outro motivo. Vou criar um canal, tudo que eu for aprendendo eu vou estar trazendo no canal. Quase tudo, né? E aí
Isso que é outro motivo. Isso me vai me ajudar a não parar de estudar inglês. E funcionou. Eu tinha medo de começar e parar, porque não tinha acontecido, já tinha começado e parado. Então eu não vou mais parar. Então, para eu não parar, eu vou começar um canal. Por quê? Porque no canal eu vou falar, estou aprendendo inglês e eu quero chegar até a fluência. E aí eu não vou parar e falar, como chegar à fluência, até porque senão vai ficar uma coisa assim, ah, desistiu. Tá entendendo? Então eu coloquei isso como uma pressão a mais pra mim. É uma ideia, você pode fazer também para iniciar. Então, só foi uma ideia, tá? Mas o ideal é que seja uma coisa que tu goste. E ele funcionou, pra mim funcionou. Tô aí, tô estudando ainda, estudo todo dia inglês, nem que seja um pouquinho eu estudo, eu vejo. E sim, tô vendo resultados, né? Colhendo resultados aí muito bons. Que eu, como eu falei, leitura já melhorou, nossa, quase 100%. Já consigo ler, digamos assim, de um texto eu consigo ler 80, 85, 80%, é. Tá, sem mais de modesto. Tem algumas palavras que eu ainda não consigo entender ou esqueci, né? Quando eu vejo, já vi, aí esqueci, enfim, aí a gente vai se exercitando, né? Então é isso, grava, faz, cria um canal do algo que você goste, que você tenha prazer, que você tenha interesse. Que assim, ninguém sabe tudo de nada, né? Então você vai lá e pesquisa e aprende, aí traz pro canal. Vai lá, pesquisa, aprende e traz pro canal. Aí a outra dica, então a primeira foi não se preocupar com a edição. A segunda foi criar um nicho, né? Escolher um nicho, cara. E como melhorar o áudio, né? Que eu falei que tem a questão da edição, que é bom o áudio, tá? No áudio ser bom é bom. Ser positivo. E aí, o nicho, escolher algo que você goste, né? E aí, ir trazendo dessa forma. E, no caso, são três. Aí vai, eu vou botar assim, três. E agora a outra dica é você traz o conteúdo, até para você se sentir melhor, traz o conteúdo de forma que seja tua experiência. Tá? Por mais que você, não vivi direito, mas se tu leu, se tu aprendeu, o que eu aprendi com isso? Tipo assim, entendeu? Por exemplo, foi um livro, o que eu aprendi lendo o livro X. Ah, foi mãe, o que eu aprendi sendo mãe. Como eu fiz com o meu bebê, assim, assado. Dormir melhor. Traz as tuas experiências, porque isso ajuda. Tu vai simplesmente estar repassando, colaborando, e aí, no meio dessa tua experiência, tu passa em dicas. Pode fazer isso, tá, gente? Não tem problema nenhum. Se tu gosta, se tu quer ensinar algum. Olha, os papagaios. Já te falei que tem papagaios, muitos papagaios aqui. Aqui é um apartamento, aí eles ficam nos pés de árvore e tal. Aí tem uns horários que eles vêm muito, aí fica cantando, bacana, é bem alto, mas é interessante. E é muito bonito. Papagaio verdinho, tá, coloridinho. Se der qualquer dia desses eles pararem aqui na frente mesmo, tem as árvores aqui, né? Claro. Eu vou filmar pra mostrar pra vocês, tá? Mas é isso, então, seja lá o que tu gosta, que tu queira fazer, tu faz dessa forma, tu vai trazendo como dicas pessoais, tuas experiências e tal. Por exemplo, se for finanças e tal, aí tu já traz como que eu fiz para juntar R$ 1.000, como que eu fiz para juntar R$ 2.000. Por exemplo, eu já juntei 8.000, eu nem tenho uma caixa. Mas eu juntei R$ 8.000. E no início foi bem difícil, por exemplo. Hoje eu tenho facilidade de juntar, junto facinho, tá? Bem mais fácil do que antes. No início eu comecei a tirar 10%, né? De tudo que entrava. Aí eu tirava, tinha ali em 100, cento e pouco, aí eu já mexia. Então no início foi bem complicado. Aí uma vez eu lembro que eu mexia, aí fiquei, não, não é possível. Depois eu vou devolver, eu vou devolver. Ia tentando repor, né? Devolver. E aí nisso eu fui, consegui aumentar a renda, e aí consegui não mexer mais e foi. E aí engatou, eu peguei o hábito, que é o melhor, né? Peguei o hábito e pronto. Comecei a investir, comprar fundos imobiliários, investir em CDB, foi bem legal. Então, ter esse conhecimento, esse aprendizado, né? E, claro, lendo os livros, era isso que eu queria, buscava e tudo mais. E aí comecei assim e aprendi. Então, sim, é uma coisa que eu poderia assim trazer, ó. Como que eu fiz para juntar R$ 8.000 em tanto tempo? Eu não lembro quanto tempo foi, acho que foi um ano e meio. Demorou um pouco. Demorou, não sei o quê, mas é a minha experiência. Por exemplo, quando eu tô te falando, foi o início, né? Como que eu fiz? Então foi o início. Aí eu vou dar dicas ali de como que eu fiz. E o que eu tive que fazer, e o que eu tive que aprender. E claro, aí envolve conhecimento, buscar vontade de querer, né? E preciso. Eu lembro que eu queria atingir a meta do capital de emergência, que era 12.000, que eu queria, né? Tinha capital bem pouquinho, né? Mas era porque eu tava solteiro e mesmo ali dava.
Aí eu lembro que surgiu uma emergência, eu tive que usar. Foi outra coisa que eu aprendi. Como o meu objetivo era para emergência, quando eu cheguei ali 8.000, tive emergência, tá? Usei. Eu aprendi, não gostei, mexi nele, né, todinho, né? Aí não gostei. Eu lembro que eu paguei uma dívida, que foi outra coisa que eu aprendi depois também, que não era tão inteligente de fazer, né? E aí eu lembro que eu usei também para as outras emergências que surgiram. E depois ainda não tinha conhecimento sobre ativo. Interessante, né? Muito massa aprender, né? Muito massa. Gente, se você tá passando por dificuldade, é conhecimento, cara. Corre, busca. É conhecimento, sério. Principalmente nessa área financeira, é conhecimento. Tem um livro, não sei se ele tá aqui, cara. Tem um livro que é genial, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, esse livro é show demais. As dicas são. Ó, é simples. É tipo isso, cara. Você consegue ver, né? Meu Deus, só isso que a gente não faz. Muito hábito. Nós não temos educação financeira no Brasil de forma nenhuma. Pode ver a família que tem, que o pai tem, que consegue passar isso para os filhos, eles são mais prósperos. E é simples, é básico. É tu não gastar mais do que ganha, tu poupar tempo para investir, investir em ativo, nunca usar aquele dinheiro que tu tem ali poupado para pagar conta. Por isso que tem a reserva de emergência, que foi o que eu falei, né? Eu errei porque eu criei tudo como reserva de emergência, que depois disso que eu ia ter o outro grupo ali, tá? Por exemplo, para a independência financeira e tal. E eu aprendi isso. De certa forma foi errado, eu tinha que começar os dois juntos, dois ou três, tem que ter reserva de emergência, mas tem que ter o outro aqui, que assim tu sabe. Enfim, mas eu não tinha esse conhecimento, aprendi depois que eu mexi, tá? Então, é assim, vivendo e aprendendo também, mas eu tô aqui te falando, lá, tu já vai aprendendo, né? A não ser que tu queira fazer isso por conta própria pra ver o que acontece. Mas enfim, que é o homem mais rico da Babilônia. Porque eu não sou muito livros. Eu percebi que não tá todos aqui, não estão todos aqui. Tem um que vi ainda ali. Mas é outro livro também muito bom. E qual foi a dica? Foi tu falar de algo que tu gosta e trazer tuas experiências. Então tá aí, grava, não se preocupe com a edição, grava do jeito como tu tem, procura melhorar por conta da iluminação e o áudio, né? Aí faz o assunto que tu gosta, um nicho, um tema que tu gosta, que tu tenha prazer, por mais que tu não seja expert naquilo, tu vai ter prazer em pesquisar, estudar e trazer novidades e tal. Aí tu também tu faz do jeito que seja tuas experiências de como que tu age, tá? Então essas dicas aí são essenciais. Porque com isso tu consegue começar agora. Tem só um celular, que já dá pra fazer, já dá pra começar, né? Porque tu já tem um assunto que tu gosta, basta tu identificar e tu já vai ter um conhecimento ou alguma coisa pra tu falar daquilo, porque tu vai falar como eu fiz, como aconteceu, como foi comigo. Por exemplo, aí ficou a dica aí também, ó, a outra dica que é tu criar títulos com um padrão, por exemplo. Os 3 erros que me fizeram ficar endividado. Um padrão, tu pode falar os 3 erros que me fizeram passar no vestibular. Os 3 erros, 3 acertos que me fizeram passar no vestibular. As 5 estratégias que me fizeram juntar R$ 10.000. Tá entendendo? Um padrão. Então tu tem isso também, tu pode até ter outros padrões de título, e com isso tu tem ideia de vídeo em cima do teu nicho. Então tu pode pegar até um dos meus títulos aqui e colocar no teu nicho, no teu tema, no teu assunto, tá? Então, por exemplo, os 3 livros, que foi o último, né? Os 3 livros que transformaram minha vida, que eu fiz, né? O título é isso. Aí tu pode pegar esse modelo de título e usar no teu tema. Se o teu tema for renda extra, as três, os 3 hábitos que me fizeram juntar R$ 5.000 de renda extra em tantos dias, 30 dias, em dois meses, 60 dias, enfim. Tá entendendo? Pronto, aí tu tem ideias infinitas de vídeo. Você pode fazer assim, que aí é a última dica aqui, né? No caso desse vídeo, tá? Então, como você faz para iniciar hoje? Como que eu faria isso? Só eu não preparei com a edição, fazia do jeito que eu tô te falando. Do jeito que eu tô fazendo aqui, é só o celular, janela e conhecimento, e você falando, tá? Sem edição, porque o que vai importar é o conhecimento. Aí tentaria assim melhorar o áudio se puder, que aí você vai assistir outro vídeo, né? Aí também, como é? Escolher um tema, um nicho, né? Que você gosta, tenha prazer, não vai seguir boiada, não vai falar de coisas que você não gosta, não vai falar de dinheiro só porque o RPM é melhor, mas sendo que você
Gosta de dinheiro, será? Mas enfim, você entendeu, né? Faz uma coisa que você já gosta. Porque vai ser um primeiro canal, vai ser tua experiência, teu início, né? Tua trajetória. Então, aí eu vou perdendo. Faz uma coisa que você gosta, né? Sem edição, uma coisa que você gosta, traz com experiência. O vídeo tu vai fazer de uma forma que é como tuas experiências, como eu fiz, qual foi a minha experiência, meu ponto de vista em relação a X coisas. E o título, pra tu ter ideias de vídeo, não tenho ideia de vídeo, o que que eu falo? Faz isso, pega o padrão. Então, os três, os três hábitos que mudaram a minha vida. Ou três coisas que me fizeram criar esse canal. Tá entendendo? Pra você ter ideia de títulos em cima do teu nicho, do teu tema. Tá? É isso que eu faria. E foi isso que eu fiz com esse canal que eu tô fazendo, né? Um canal é novo. E que tá aí pra você começar no YouTube, crescer, né? Não desista, persista. E aí começa a passar, levar a tua missão de vida para mais e mais pessoas, ajudar mais e mais pessoas e, claro, ganhar com isso. Porque tem uma frase que é muito importante, que é o que eu falei até nos vídeos passados, que é você tem que dar para receber. E o YouTube, cara, eu tô gravando vídeo, dando dica, levando, ajudando alguém, é isso, tu tá dando conhecimento, tá dando ajuda, dicas, né? E como eu tô fazendo aqui, eu tô te dando ajuda, dicas de como você pode iniciar, mesmo hoje, mesmo do jeito que você tá, tendo só um celular. Tá quietinho, estou te ajudando. Então é isso, você tem que dar para receber. E aí, não parando, plantando, 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 regando, 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 tu vai ter os teus frutos, tá? Essa sementinha vai germinar, vai crescer, e vai virar uma árvore que vai te dar frutos. Porque, quer ou não, todos nós estamos precisamos, né? Estamos também. Isso. Como eu te falei aqui, o canal de negócios é empreender, a gente quer ganhar dinheiro. Então, o YouTube é uma boa fonte de venda aí, de meio, né, para você faturar. Depois você pode ganhar com o AdSense, que é essa questão da parceria do YouTube. Pode ganhar vendendo, pode ganhar também com publicidade, como eu falei. Tá, então, comece. Tem que começar, senão, começa a plantar para poder colher, tá? Se não começar a ficar só sonhando com medo, não vai colher. Se você não tiver coragem, você hum, dificilmente vai ter o resultado que você deseja. Tem que ter coragem e vencer o medo aí da vergonha, porque no YouTube é mais isso, né? Vergonha, não sei falar, não sei o quê, enfim. Então, comece, que é o mais importante, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Deixa aí no comentário o que você achou das dicas, se você já sabia, se você quer criar um canal e ainda não criou. E te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.